Independentemente da sua raça, cor, religião e status social, você já teve um dia de rei, um dia sentado no trono, tá? Você pode pensar na princesa mais linda que existe no mundo. Essa daí já passou um dia inteirinho sentada no trono com a famosa diarreia. Você pode pensar na Miss Universo. Essa aí mesmo é que tem. É que, menino, quando ela tem, é daquelas que ninguém aguenta. A Miss Bumbum Mundial. Pronto. Essa aí não vou nem falar. Porque sai de perto quando ela tem o episódio da famosa diarreia. Não adianta negar, com toda certeza você já teve um episódio como esse. Mas o que é, por definição, a diarreia? E será que você está fazendo o correto quando apresenta esse mal? Eu acho que você tem uma certa tendência a fazer algo errado. Na verdade, a maioria das pessoas trata de forma equivocada isso que, como eu falei, é muito comum a todos nós, independentemente da nossa situação. Vamos falar hoje sobre diarreia. Antes, peço para você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você for novo, se inscreve e manda para todo mundo, que aqui eu trago a medicina de um jeito mais descomplicado para que você possa entender. Fechado? Vamos lá. Qual a definição da medicina para a diarreia? A diarreia é um episódio, tá? Onde simplesmente você tem 3 para cima, 3 ou mais evacuações, tá certo? Com a mudança do padrão fecal. Como assim a mudança do padrão fecal? Meu irmão, quem sabe como é o padrão do seu cocô é você mesmo. Naquele momento íntimo, você, o trono, você vai, levanta, olha antes de dar a descarga. É fundamental você olhar antes de dar a descarga, tá? E ver, caramba, tá mais amolecido, tá mais aquoso. Mudança do padrão fecal e 3 ou mais. Isso é a definição de diarreia. E a gente também pode classificar essa diarreia em aguda. Sempre que eu falar de alguma coisa dentro da medicina que é aguda, é porque ela tem um período de ação, tá, curto, um período curto de tempo, tá? É um episódio agudo de 2 semanas, tá? A gente considera aguda a diarreia de até 14 dias, 2 semanas. E crônica quando é mais de 2 semanas esse episódio. Isso quer dizer, então, que eu tenho que considerar normal uma diarreia? Não. Que eu só tenho que procurar um médico depois de 14 dias? Não, eu não disse isso. Você tem que muito provavelmente procurar um especialista e saber se você está realmente fazendo mais de 3 vezes por dia com o troço amolecido, muito mais do que antes. Tem que buscar o especialista para solucionar esse problema, tá? Mas se você está tendo antes disso, 1, 2, 3 dias, ninguém merece ficar indo no banheiro toda hora. Tem que buscar o atendimento médico de toda sorte. Mas a gente tem essa diferenciação da classificação porque nos liga um alerta quando esse episódio, né, dura um tempo superior a 2 semanas. A gente vai falar disso tudo direitinho, tudo bem? Vamos lá. No geral, as diarreias, elas são causadas, tá, em sua grande maioria, por intoxicações alimentares. E o que é isso? Basicamente, você vai em algum restaurante, não importa se é aquele restaurante chique, tá? Você nunca visitou a cozinha do restaurante, você não sabe a nojeira, podridão que é lá, independentemente do ambiente lá ser todo luxuoso. Lá dentro, você não sabe como é que é. E quando você chega em casa, é aquele festival de sopa de feijão, né? É um troço horroroso. Pois bem, a intoxicação alimentar é basicamente quando você pode comer certos alimentos que são cozidos, fritos, não importa, ele pode ter passado pelo processo mais quente que você pode imaginar, tá? No entanto, a bactéria que lá estava, e a grande responsável por isso se chama Staphylococcus aureus, tá? Essa é aqui a pior de todas. Ela, no processo de cozimento, de fritura, etc., ela é destruída, ela morre. No entanto, as toxinas da Staphylococcus aureus
permanecem, elas não se degradam. Dessa forma, ao ingerir o alimento, você ingere a toxina junto. E aí, a diarreia, ela faz parte da cura da intoxicação que você está tendo. Então, se você simplesmente tomar uma medicação para não mais expelir, não mais excretar através das fezes, você vai estar prejudicando um período, né? Você vai estar prejudicando ali um momento em que seu corpo está fazendo um processo de purificação, de limpeza. Aquilo não presta e você está jogando fora. Então, o famoso Imosec, esse aí eu sei que você já usou na vida, se é que não usa até hoje, né? Nome científico loperamida, tá? Que literalmente, tá? Dá aquela travada e impede que você realmente possa fazer ali os seus episódios, né, da evacuação. Esse remédio não é indicado em nenhum momento nessas situações. Faz parte do processo de cura, minha gente. Você não pode interromper isso. Então, como é que eu vou tratar? Você vai tratar da seguinte forma: com água, se hidratando bem, ou melhor, eu deveria não dizer água, eu deveria dizer soro caseiro, eu deveria dizer água de coco, isotônico, chás. Porque quando ocorre o episódio da evacuação, a gente não coloca só para fora água, a gente coloca também uma série de sais minerais conjuntamente. E a gente precisa repor esses sais minerais. A melhor maneira é a água de coco mesmo. O soro caseiro é uma boa solução, simples e fácil. Aqueles isotônicos que vendem, né, em farmácias e tudo mais, Gatorade, né, Hidraplax, não sei das quantas, funcionam também. Você vai repor tanto a água quanto os sais minerais. Além disso, quando acontecem esses episódios de diarreia, a flora intestinal, ou seja, as bactérias que vivem no nosso intestino, que são benéficas, elas acabam passando por um desequilíbrio. Então é interessante que a gente venha a usar o quê? Um repositor de flora intestinal. Só que os mais usados pela indústria farmacêutica são os famosos Repoflor e Floratil. E sabe qual é o princípio desses dois medicamentos? Fungos. Pois é, são fungos, não são bactérias. Exatamente. E você já viu, por acaso, no seu intestino, naturalmente, ter fungo? Não. Então, meus amigos, aí já vai uma dica valiosa. Já disse, faz parte do processo de cura. Não interrompa esse processo se você tiver uma intoxicação alimentar ou se você tiver realmente ali numa situação de uma virose, por exemplo, que também causam aí diarreias diversas, tá? Rotavírus, gripe pode causar também, o C19 pode causar também, faz parte do processo de cura, tá? Hidratar, repor sais minerais e repor a flora intestinal. Sabe um jeito muito bacana? O famoso Yakult. Se você não tiver intolerância à lactose, Yakult, eu falo o leite fermentado, tá? Pode ser chamito, pode ser o Itambé, pode ser o Parmalat, sei lá, o que quer que seja. Leite fermentado, tá? Que tem aqueles famosos lactobacilos vivos. Pronto, os lactobacilos são bactérias. É muito mais normal você colocar eles para dentro do que você colocar fungos, como o tal do Repoflor ou Floratil. Percebe? Pois é. Então, se reidratar, colocar os sais minerais de novo e também o que? Repor a flora intestinal, que entra em um desequilíbrio nessa situação. Tudo certo? Pois bem, em geral, tá? Quando esses episódios acontecem, é justamente por causa da intoxicação ou por causa de alguma virose. Vez ou outra é causado pela bactéria de fato, tá? E aí, quando é pela bactéria, já é um troço mais complicado, você precisa realmente fazer um uso de antibióticos. Você vai ter literalmente uma disenteria. Não é desinteria não, viu? Se você fala desinteria, você está falando errado. É uma disenteria, tá? Bacteriana. Como é que a gente sabe que é bacteriano? Então, somente quando realmente você tem febre, quando realmente você
sente que não é um estado geral do corpo que fica comprometido, como acontece nas viroses, por exemplo, tá? Você sente que é só ali, naquela região mesmo do intestino, que você não para o tempo inteiro de defecar, tá? A temperatura do corpo, ela se eleva, tá? Em nenhum momento você percebe que os sintomas estão voltando realmente ali, né, sumindo. Então, realmente recuando, você está voltando ao normal. Quando você percebe que está existindo realmente essa situação, colocou lá a temperatura aqui, ó, o termômetro aqui embaixo da axila, temperatura alta, opa, só tem ali na região do intestino o problema, não tem mais nada aqui, você não tem coriza, não tem dor de garganta, não tem dor de cabeça, é só aqui na região do intestino, possivelmente é uma bactéria. Felizmente isso é a minoria da minoria dos casos. Em essência, a maioria dos episódios de diarreia são causados por vírus ou toxinas das bactérias. Tudo bem? Tem também parasitas, né? Os eumintos. E aí a gente faz a vermifugação. Aí você vai ter que descobrir se você de repente está com também, né, um protozoário, uma ameba, tá bom? Uma giardia. Se você está, por exemplo, com algumas lombrigas, não sei. E o teste, o exame de fezes está um tanto quanto em desuso, né? Ultimamente as pessoas fazem a vermifugação, tá? Ou um termo muito famoso agora, ganhou, né, a desparasitação, tá? É bem comum você fazer isso com albendazol, ivermectina ou com a famosa Anitta, não a cantora, tá? Que essa aí também tem muita diarreia. Mas o Anitta, a substância nitazoxanida, tá? Ela combate aí basicamente a maioria esmagadora dos agentes que causam a diarreia. Perfeito? Então, pessoal, quando você estiver diante de um episódio assim, saiba que você precisa fazer essas coisas e de jeito nenhum tampar ali a região. E quando é que é indicado utilizar o Imosec, a loperamida? Você falou que na maioria das vezes não precisa, mas em alguns momentos precisa. Quem tem diarreias inflamatórias, tá? Pessoas com doenças autoimunes, como por exemplo a doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, podem utilizar. Ou em situações assim, que são muito, mas muito raras, mas extremamente agressivas, como cólera, por exemplo, tá? Por exemplo, a gente acaba utilizando essa medicação porque o paciente perde muito volume de líquido, né, durante um curto período de tempo, podendo ter até um episódio aí mais grave, tá? Até parada cardíaca, pasmem, mas isso é absurdamente raro, tá? Então, nessas doenças inflamatórias intestinais ou uma cólera, que é um troço que, enfim, é extremamente raro de acontecer, tá? A gente até libera o uso da loperamida, o famoso Imosec. O resto, sua maioria esmagadora, tá? A diarreia faz parte do processo de cura. Enquanto o seu corpo vai se curando, vá repondo a água, vá repondo os eletrólitos, os sais minerais, vá repondo a flora intestinal. Tudo bem? E vá deixando o organismo expulsar o que não presta. Perfeito? Vou ficando por aqui, um forte abraço. Aqui embaixo, nos comentários fixados, o link para poder se consultar comigo se você bem quiser. E não esqueça aí de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e mandar para o seu amigo aqui esse vídeo, para o seu amigo que vez ou outra está aí passando um dia de rei, porque os sintomas são sempre os mesmos, mas as causas, apesar de existirem as mais comuns aqui, como eu falei, existem outras tantas que precisam realmente de uma procura, de uma ajuda médica, principalmente quando passa daqueles 14 dias. Tudo bem? Intolerância à lactose, ao glúten ou alguma doença autoimune, geralmente. Muito bom pesquisar. Tudo bem? Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.